1. Identifique os coeficientes de cada equação e diga se ela é completa ou não. 2. Achar as raízes das equações. 3. A partir das seguintes equações, calcule o comprimento da corda. 4. Calcular o discriminante de cada equação e analisar as raízes em cada caso. 5. Resolva as seguintes equações do 2 de grau. 6. Essa afirmação é verdadeira ou falsa? 7. A partir dessa situação hipotética, julgue. 8. Determine o número real. 9. Calcule o tempo que passará até que o foguete comece a perder velocidade. 10. Encontre a raiz da equação do 3 de grau. 11. Qual é o peso do copo vazio? 12. Num jardim há cisnes e coelhos. Quantos cisnes e coelhos há nesse jardim? 13. Descubra o valor de x. 14. Descubra o valor de y. 15. Calcule. 16. Qual será o valor total a pagar para cada pessoa? 17. Em um concurso os participantes devem responder a um total de 20 questões. Determine o número de acertos e erros que um candidato obteve. 18. Calcule o valor que a agência cobrou da criança. 19. Calcule a profundidade máxima de um poço de petróleo. 20. O intervalo tal que f, x, superior a g, x, e. 21. A empresa terá lucro. 22. A arquibancada sustentará o peso das pessoas? 23. Qual é o valor da conta? 24. Substitua o valor de número. 25. Quanto pesa container? 26. Qual é o maior valor de K na equação para que ela tenha exatamente uma raiz? 27. Qual deverá ser o ângulo de construção da pista? 28. Quantos passos preciso dar para chegar? 29. Qual é a representação angular da localização do vulcão com relação à sua longitude da forma decimal é? 30. Para quando está prevista a morte biológica do ganso? 31. Resolva. 32. É correto afirmar que a energia liberada em um terremoto de intensidade igual a 8 em kWh. 33. A função representada pelo gráfico é. 34. Ao resolver uma equação, João encontrou as raízes x1 e x2. x1 e x2 igual a. 35. Será necessário, no mínimo, a avaliação de mais quantos hóspedes? 36. De quantos em quantos dias, Heitor pratica as duas atividades no mesmo dia? 37. O total de grupos obtidos será? 38. A soma dos inversos das raízes da equação é igual a? 39. Quantas soluções inteiras a inequação admite? 40. De acordo com o gráfico, quantas pessoas sobreviveram? 41. Sendo A e B números reais, quanto é a travessão B? 42. Quanto pagará por um saco de cimento da marca B? 43. Quanto mede cada lado do retângulo que Clara desenhou? 44. Quanto foi a taxa de juros real anual para um investimento? 45. É descontado em um banco que utiliza a taxa de desconto bancário, ou seja, taxa de desconto simples por fora. Qual é o valor presente do título? 46. Quanto mede a Aninha? 47. Resolva. 48. A mais C igual a. 49. Quem é mais alto? 50. Qual é a quantia recebida por cada um? 51. A viagem foi interrompida quando os três amigos tinham percorrido a mesma distância. Está correto? 52. O rato pesa 1 quilo. É verdadeiro ou é falsa a afirmação? 53.
Um cidadão comprou uma caixa de antibiótico com 20 comprimidos por R$ 28,80. Qual a frase é verdadeira? 54. Com base nessas informações, pode-se concluir, corretamente. 55. Restam-me R$ 420. O valor que meu compadre me pagou é igual a 56. Com qual vestido Maria deve ir ao baile? 57. Devo viajar? 58. Quanto pesa? 59. Qual é a área da piscina? 60. Numa raiz de A, B, qual é o valor de A mais B? 61. Para corrigir 1120 redações, professores gastaram quanto tempo? 62. Daqui a quantos dias? 63. A diferença de salário de cada funcionário do grupo A e a média aritmética ponderada de todos os salários é de aproximadamente 64. Um tanque em formato de prisma reto retangular está completamente cheio de água. O número de litros de água que ainda permanecem no tanque é igual a 65. O número total de reclamações recebidas, naquele dia, foi quanto? 66. Quanto vale o carrinho? 67. Determine a raiz das equações C e D. 68. Qual é a idade das 68 crianças? 69. Quantas laranjas Laura comprou por engano? 70. Sabendo que em uma hora de trabalho ininterrupto a produção total de 3 máquinas é de 726 unidades do parafuso, o número de parafusos produzidos pela primeira máquina é igual a 71. Calcule o lucro de Daniel. 72. Quantas horas Mauro precisa trabalhar para pagar suas contas? 73. Qual é a velocidade do avião? 74. Qual é o meu peso? 75. A média aritmética diária de vendas realizadas em 6 dias por um estabelecimento comercial foi de $6.700. Com base nas informações, é correto afirmar que 76. Assinale a opção que indica a quantidade de tinta branca que José deve acrescentar à tinta que possui. 77. Qual é o volume da minha piscina? 78. Qual é a profundidade do mar? 79. Qual é o caminho Maria deve pegar? 80. A velocidade de Felipe em relação à velocidade de Hamilton foi de 81. A mesada mensal de Arthur, em reais, e 83. Resolva. 84. Qual é a raiz das seguintes equações de segundo grau? 85. Qual é o número de empregados desta empresa que são mulheres ou falam inglês? 86. Qual é o número de agentes homens é necessário contratar, sem contratar nenhuma agente mulher? 87. Com elementos obtidos a partir do gráfico adiante, determine aproximadamente as raízes das equações. 88. Qual é a soma das raízes da equação? 89. Encontre os valores inteiros de m para os quais a equação ter pelo menos uma raiz inteira. 90. Determine um número real apóstrofo 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 apóstrofo. 91. Resolva a equação. 92. Qual foi o prêmio de Pedro? 93. Pedro e Paula são irmãos. Quantos anos Paula tem? 94. Calcule a altura máxima que o balão pode subir. 95. Qual foi o lucro da sorveteria nesse verão? 96. Qual é a energia necessária para furar uma pedra? 97. Qual é o valor da mesada dele? 98. Num estacionamento no centro de São Paulo existe um estacionamento para carros e motos. Determine o número de rodas. 99. Quantas horas restaram para ela fazer outras atividades nesse dia? 100. Determine o número de galinhas. 1. Resolva. 2.
Qual é a soma das raízes das seguintes equações? 3. Seja x real tal que cos igual a tan x o valor de 100x é. 4. Calcular o discriminante de cada equação e analisar as raízes em cada caso. 5. Resolva as seguintes equações do 2 de grau. 6. A partir dessa situação hipotética, julgue. 7. Quanto pagará o banco por mês? 8. Calcule x. 9. Quanto foi a média de lucro mensal? 10. Meu consumo semanal de calorias é? 11. Qual é a quantidade de peróxido de hidrogênio? 12. Posso confiar no pai de meu amigo? 13. Resolva a potência. 14. Uma criança desenvolveu uma infecção cujo tratamento deve ser feito com antibióticos. Qual é a dose administrada? 15. Qual desses números decimais mais se aproxima do resultado da raiz quadrada? 16. Qual é a raiz quadrada? 17. Dona Julieta quer colocar uma família a cada decâmetro quadrado para trabalhar em sua chácara. Quantas famílias ela poderá receber? 18. Os dois próximos números desta sequência são? 19. X símbolo monetário mais 4x libra esterlina mais x mais k igual 0. Está correto? 20. Uma mesa de sinuca deveria ser comprada por um grupo de rapazes que contribuiriam em partes iguais. Eles desistiram da compra. 21. Quais das equações a seguir são não solucionáveis? 22. Qual é o diâmetro da piscina? 23. Qual é a idade do meu filho? 24. Ana está lendo um livro. Calcule. A fração do livro que ela já leu. 25. Um psicólogo decidiu fazer uma pesquisa com seus pacientes questionando se eles sofriam com acrofobia ou claustrofobia. A quantidade de pacientes entrevistados foi 26. No dia do lançamento de um prédio de 200 apartamentos. Qual é a fração dos apartamentos que foi vendida e reservada? 27. Calcule o valor da expressão. 28. Quantas marteladas são necessárias para destruir a delegacia de polícia? 29. João deseja calcular a média das notas que tirou em cada uma das 4 matérias a seguir. Calcule a média ponderada de suas notas, sendo que as 2 primeiras provas valem 2 pontos e as outras 2 valem 3 pontos. 30. Calcule. 31. Calcule a média aritmética simples em cada um dos seguintes casos. 32. Determine a área das seguintes de figuras, em cm. 33. Qual é o perímetro e qual é a área? 34. Do total de funcionários da empresa, a porcentagem correspondente aos que faltaram dessa semana é igual a x. E a porcentagem dos que faltaram em algum dos outros dias dessa mesma semana é igual a y. A diferença entre x e y, em pontos percentuais, é igual a 35. Qual é a probabilidade? 36. O número de maneiras que esse estacionamento poderá ser ocupado é 37. Entre as opções abaixo, o que pode representar a função f é 38. Um abalo sísmico de magnitude 6 na escala Richter libera 2 vezes mais energia que outro, de magnitude 3. Está correto o que se afirma aqui. 39. Nessas condições, a probabilidade de que esse aluno seja aprovado em pelo menos uma dessas universidades é de 40. Resolva. 41. Qual é a probabilidade de ocorrer coroa em uma só moeda? 42. Qual é a probabilidade de que o total de pontos seja igual a 10? 43. Quantas vezes é preciso jogar o dado? 44. Se todos levaram apenas um tipo de fruta, quantos estagiários há na empresa? 45. Qual é a variância das produções dos talhões Expressen, sacas/hectare? 2.
46. A que horas de que dia Aldo havia ligado o computador anteriormente? 47. Qual é o número de emendas apresentadas pelo deputado? 48. Dois jovens partiram do acampamento em que estavam, em direção à Cachoeira Grande e à Cachoeira Pequena. Qual andou mais? 49. Para se encher completamente esse reservatório, serão necessários 50. Tente descobrir onde está o erro dessas demonstrações absurdas. 51. Resolva a equação. 52. Achar as raízes das equações. 53. Identifique os coeficientes de cada equação e diga se ela é completa ou não. 54. Resolva as seguintes equações do 2 de grau. 55. Calcular o discriminante de cada equação e analisar as raízes em cada caso. 56. A partir das seguintes equações, calcule o comprimento da corda. 57. Essa afirmação é verdadeira ou falsa? 58. A partir dessa situação hipotética, julgue. 59. Calcule o tempo que passará até que o foguete comece a perder velocidade. 60. Encontre a raiz da equação do 3 de grau. 61. Resolva a equação de segundo grau. 62. A bandeja a ser escolhida deverá ter uma área mínima, em centímetro quadrado, igual a 63. Qual a área do triângulo desenhado por Julieta? 64. Calcule. 65. Um disco rígido está sendo vendido como possuindo 500 gigabits. Quantas fotos caberão nesse disco? 66. Quantos serão demitidos? 67. A redução no preço da embalagem de morango deverá ser de 68. Qual a quantidade de gasolina utilizada? 69. Quantos dias por semana posso ir na piscina? 70. Qual é o meu peso? 71. Maria sobreviverá? 72. Qual a profundidade da piscina? 73. Qual a probabilidade do seu bilhete ser sorteado? 74. Determine as soluções reais da seguinte equação. 75. Calcule as seguintes equações. 76. Quantos segundos após a partida do bondinho B partiu o bondinho A? 77. O algarismo que aparece na posição da dezena do último número de protocolo de atendimento é 78. Quando Alfredo deverá realizar a colheita de milho? 79. De quantas maneiras diferentes o comitê organizador da Copa poderia pintar a logomarca com as cores? 80. Quantos metros Carlos terá caminhado ao percorrer toda a trilha? 81. Calcule. 82. Sejam RS as raízes da equação x2, travessão 9x mais 3 é igual a 0. Assinale a alternativa que corresponde ao valor numérico da expressão. 83. Qual é o peso do pato? 84. Quanto tempo poderá ficar no espaço? 85. Com a proposta do sindicato, o salário de um profissional dessa empresa com 2 anos de tempo de serviço será 86. Qual é a probabilidade de esse morador se atrasar para o serviço no dia de chuva? 87. Para atender essas condições, a quantidade de vacinas contra a febre amarela que o posto de saúde deve adquirir no início do 6º mês é 88. Considere as seguintes afirmativas a respeito da equação x2, n mais 1, x mais n igual a 0. 1. O discriminante 0, qualquer que seja o número inteiro número 2. Quando n1, essa equação possui duas raízes reais distintas. Assinale a alternativa correta. 89. Fernando está mentindo. 90. Quantas fatias de bolo cada convidado poderá comer? 91. Qual é o número de andares desse edifício?
92. A diferença de salário de cada funcionário do grupo A e a média aritmética ponderada de todos os salários é de aproximadamente 93. Em uma tarde, Camille caminhou 4.125 metros, no sentido anti-travessão horário, e parou. Qual dos locais é o mais próximo de sua parada? 94. Se a estimativa for alcançada, qual é a expressão que determina o número de unidades produzidas P em função de T? 95. Em 1950 havia 95 milhões de pessoas com 60 anos ou mais nos países desenvolvidos, número entre 10% e 15% da população total nos países desenvolvidos? 96. Quanto tempo já passou? 97. Assinale a alternativa que apresenta a soma das duas soluções dessa equação. 98. Felipe e Joana devem ficar juntos. 99. Resolva. 100. Calcule.